Pela primeira vez, faço uso desta tribuna com auxílio de um discurso escrito e sem espaço para espontaneidades. Não o faço porque me falta afinidade com o tema exposto, mas porque sei que aquele que pretendo homenagear hoje merece o meu máximo esmero em tentar demonstrar sua grandeza. Na última segunda-feira, dia 18 de março, o empresário brasileiro e ministro da Economia, Paulo Guedes, referiu-se a um filósofo brasileiro como o líder da Revolução Liberal no Brasil. A deferência foi assunto de um jantar que reúne máximas autoridades nos Estados Unidos. Na mesa estavam o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o ministro da Justiça e o chanceler brasileiro, bem como Steve Bannon, estrategista de Donald Trump, e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que pediu um brinde em homenagem ao mentor das mudanças políticas e culturais do Brasil. O nome dele é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, campineiro nascido em 29 de abril de 1947. Hoje vive em Richmond, na Virgínia, Estados Unidos, de onde foi convidado por suas extraordinárias habilidades. Foi militante comunista quando jovem, mas deixou de sê-lo ao amadurecer, como é esperado que aconteça com qualquer adulto. Aconteceu, por exemplo, com Jorge Amado, que renunciou ao socialismo, reconhecendo-o como uma falsificação completa. Também o genial dramaturgo Nelson Rodrigues escreveu sobre esse fenômeno, ao chamar de ex-covarde aquele que abre os olhos. Olavo de Carvalho não frequentou a escola por muito tempo quando criança, assim como Thomas Edison, C.S. Lewis e Abraham Lincoln não frequentaram. Olavo dedicou muitos anos de sua vida ao estudo da astrologia, assim como o fez Fernando Pessoa, o mais universal dos poetas portugueses, conhecido como filósofo, ensaísta, tradutor, crítico literário, comentarista político e astrólogo. Descrição que caberia perfeitamente tanto às atividades de Fernando Pessoa quanto às atividades de Olavo de Carvalho, que foi prefaciador da obra Enigma Quântico, de Wolfgang Schmidt, e traduziu a Metafísica Oriental, de René Guénon. Olavo não tem curso superior, assim como não o tinha Machado de Assis, o maior escritor brasileiro. Da mesma forma, viveram Humberto de Campos e Cruz de Souza. Ainda a título de exemplo, vale mencionar que alguns dos maiores arquitetos do mundo não tinham diploma de arquitetura. É o caso de Franklin Lloyd Wright e Louis Sullivan. Alexander Solzhenitsyn, escritor de uma das mais fundamentais obras historiográficas do mundo, a obra Arquipélago Gulag, estudou história por correspondência. Refletindo a caminhada da vida desses gigantes incontáveis, Olavo de Carvalho se tornou professor de um curso online de filosofia que mudou o país. Com cerca de 3.000 horas de aula, o COF existe desde 2009 e formou personalidades e políticos atuantes do Brasil hoje. Admirado pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez, Olavo foi professor do atual secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim. Também foi Olavo de Carvalho quem indicou o nosso atual chanceler, Ernesto Araújo. Olavo é um talento autodidata que dispensa formalidades institucionais, como foram Marie Curie, Albert Einstein e Jimi Hendrix. Olavo de Carvalho, assim como o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, não concluiu nenhum curso superior. Chegou a estudar filosofia na PUC do Rio de Janeiro, mas não terminou o curso. Mesmo sem precisar se submeter a essa vassalagem acadêmica, Olavo de Carvalho escreveu e apresentou 2 trabalhos acadêmicos: Estrutura e Sentido da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, de Mário Ferreira dos Santos, e Leitura Analítica da Crise da Filosofia Ocidental, de Vladimir Soloviev. Apenas a título de informação, Mário Ferreira dos Santos foi o maior filósofo brasileiro, praticamente esquecido por todos, mas lembrado e honrado por Olavo de Carvalho. O professor Olavo já debateu com Alexander Dugin, conselheiro do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de onde saiu elogiado pela sua réplica excepcional. Palestrou, debateu e realizou cursos em importantes instituições, como o Clube Israelita Brasileiro, o Centro Regional da ISAF do Rio de Janeiro, a Escola de Guerra Naval, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, o Banco Nacional da Romênia, o Clube Militar de Minas Gerais e a American Future Foundation. Autor de um livro que já vendeu sozinho mais de 300.000 cópias no Brasil, Olavo é escritor há décadas. Suas obras receberam elogios de vários intelectuais, entre eles o jornalista Paulo Franz e o economista Roberto Campos, que classificou Olavo como um filósofo de grande erudição.
Foi amigo pessoal do poeta genial Bruno Tolentino, que se referia a ele como um filósofo finíssimo, um erudito verdadeiro e um homem honestíssimo. Entre os seus críticos estão Lula, Fidel Castro e Barack Obama, o que só serve para reforçar o seu brilhantismo. Injustamente acusado de fundamentalista e fanático católico, Olavo de Carvalho recebeu o prêmio no concurso de monografias sobre a vida do profeta Maomé, do Centro Islâmico do Brasil, demonstrando seu multifacetado esforço intelectual. Foi agraciado com a Medalha de Pacificador em 25 de agosto de 1999, com a distinção honorífica da Ordem Nacional do Mérito da Romênia em 5 de dezembro de 2000 e com a Medalha do Mérito Santos Dumont em 20 de julho de 2001. Recebeu o diploma de colaborador do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e a Medalha Tiradentes. Conquistou o primeiro prêmio em um concurso sobre Ortega y Gasset, instituído pela Embaixada do Reino da Espanha em 1985. E também foi o primeiro prêmio em concurso de ensaios sobre a história islâmica, instituído pela Embaixada do Reino da Arábia Saudita em 1986. Já reconheceram o trabalho de Olavo de Carvalho membros da Academia Brasileira de Letras, como Herberto Salles, Jorge Amado e Josué Montelo. Entre outros que apreciavam suas obras, estão o filósofo italiano Romano Galef, o qual afirma que, pelos seus muitos trabalhos, deu prova cabal da sua cultura filosófica. E também o diplomata José Osvaldo de Meira Pena, que considera a obra de Olavo de Carvalho de um valor intelectual. Católico, brasileiro e filósofo de verdade, professor com P maiúsculo, Olavo de Carvalho foi indicado nesta casa, nesta data de hoje, 20 de março, para receber uma moção de aplauso desta, que é sua aluna modesta e agora deputada estadual, com ansiosa expectativa de que não receba como uma ofensa a tentativa desta tão modesta homenagem. Aqui nesta casa, acredito, temos dois alunos do professor Olavo, eu, que sou aluna do curso online de filosofia desde 2009, e acredito também o senhor deputado Gessé Lopes. E em todo o Brasil, nós tivemos na última eleição inúmeros amigos olavetes, alunos do curso, eleitos deputados estaduais e federais. A parte ao colega Ricardo. Parabéns, Ana, pela aula. Né? E o professor Olavo, com certeza, é um dos intelectuais brasileiros mais respeitados da história, responsável não só pela formação básica, moral do governo, mas pela reestruturação do pensamento crítico, que muitas vezes não é permitido no seio universitário. E como ele foi perseguido nas universidades, assim como muitos de nós que temos um pensamento mais cristão, conservador, economicamente liberal e que muitas vezes em muitas universidades não encontra espaço, não encontra eco. Olavo tem razão em seus inúmeros livros. Parabéns. Obrigada. Para terminar, gostei muito da contribuição do Ricardo Alba, do deputado Ricardo. Resumidamente, deixo aqui as minhas palavras de afeto, admiração e amor inenarrável pelo professor Olavo de Carvalho, que agora não é mais reconhecido apenas pelos seus alunos, mas pelo presidente da República, pelo embaixador, pelos ministros e também pelas autoridades internacionais. Muito obrigada.